Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. E num dos fascículos do livro Universo em Desencanto, num dos volumes do livro Universo em Desencanto, tem uma pergunta. Quem é o dono da vida? O raciocínio, que é quem se transformou de racional para monstrinho, que se transformou de monstros para selvagens, que se transformou de selvagens para os habitantes de pedra, que se transformou dos habitantes de pedra para a fase que ninguém tinha instrução, que se transformou dessa fase para o princípio da fase da instrução, que é a fase do pensamento e da imaginação, e que nessa fase estão classificados como animal racional. E assim foram as transformações do início da vida do animal racional. Porfírio, dono da vida é o raciocínio? Nessa mensagem, exatamente, o dono da vida é o raciocínio, porque o raciocínio é o ser permanente que está em transformação dos feitos. Ele é a origem da transformação dos feitos, mas ele é permanente, ele é eterno. O raciocínio é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, uma repetição de palavras, mas que nós vamos buscando um sentido cada vez mais sensível nesta definição que o racional superior nos dá sobre o raciocínio. O raciocínio é o habitante, ou um habitante do mundo racional que materializou em forma de máquina do raciocínio. E ele é o dono da vida por quê? Porque ele é o causador de todas as transformações que aconteceram. E neste elenco de transformações que ele cita, vezes de uma forma, vezes de outra, e é muito repetitivo, é que mostra a verdadeira evolução do ser humano, da parte racional. Quer dizer, o raciocínio é permanente, é o dono da vida e está em transformações nas suas máquinas, naquilo que foi feito. Então, as transformações pelas quais a humanidade já passou, nem se calcula, nem a ciência, que a ciência, quando ela busca essas transformações que ela fala da idade das cavernas, de alguns bilhões de existência desse universo, a ciência mal calcula o que existiu antes disso. Porque antes de existir este mundo, existem muitos outros mundos. E somente um raciocínio superior a todos os raciocínios poderia nos revelar isto, porque não é uma experimentação. E também não é para se acreditar, mas é uma coisa que nós vamos ver o reflexo em nós mesmos daquilo que aconteceu. Mas muitas pessoas, me lembro de alguns estudos que a gente faz na teosofia, na logosofia, na gnose, muitas pessoas falam de eras de evoluções cósmicas que não estão dentro da área do conhecimento científico. Nós temos essas passagens, civilizações astrológicas que não há como as pessoas falarem sobre isso, porque eram outros mundos, outra forma de existir. E o racional superior não está falando apenas para o nosso mundinho aqui, fala mundinho porque isso aqui é muito pequenininho em relação a todas as moradas que existem acima deste nosso mundo. Então, o raciocínio ele vem de cima de todas essas moradas e vem descendo e vem se transformando na sua forma de ser, mas na essência não. Porque na essência o raciocínio é puro, limpo, perfeito, eterno. É o verdadeiro ser eterno que se projeta na transformação da matéria, por vontade própria. Daí criação do mundo. Então o raciocínio é o dono da vida e é o dono deste segundo mundo. Porque se não fossem os tantos habitantes do mundo racional progredirem por conta própria dentro daquela planície, este mundo não existiria. Então, se uns tantos passaram do limite e usaram da liberdade para fazer a transformação daquela planície, então nessa transformação eles assumem serem os donos. E por serem os donos, sofrem as consequências do que fazem para si mesmos. Então a criação do mundo está no raciocínio. Esse aqui é o verdadeiro criador do mundo desta forma. Mas, veja bem, o Criador Supremo é o racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios. Criou a pureza, limpeza e perfeição. E o raciocínio no uso da liberdade, que Deus deu a todos, as suas criaturas, então, aí, passando dos limites, entraram num processo de transformações. Então, o dono dessas transformações é o raciocínio.
o dono da vida que está em transformações. O verdadeiro dono da vida eterna é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Essa é a pergunta que também a pessoa precisa compreender. O dono da vida eterna é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E o dono da vida, que está em transformações, é essa aqui. E o que me chamou a curiosidade é que o racional superior fala dessa evolução cósmica, muito antes da existência desse mundo, da forma que ele existe. Ele fala na existência de habitantes da pedra. E antes dos habitantes da pedra, ele fala de habitantes de uma categoria de monstros, monstrinhos, selvagens, e várias classes, isso ele repete em vários fascículos. Então ele categoriza os monstrinhos, selvagens, monstrinhos não, monstros, né? São várias categorias de monstros, várias categorias de selvagens, isso nos mundos antes de existir este mundo, da forma que existe. O nosso mundo ele começa depois da pedra. O nosso mundo começa a existir depois esta transformação que os habitantes da pedra. E me chamou a atenção o seguinte: como é que os habitantes que vêm de um mundo puro, limpo e perfeito, que traziam na palma da mão uma instrução astrológica, tiveram que passar por uma fase que não tinha instrução? Esse é o meu questionamento para quem estuda a cultura racional e para quem não estuda, que fique sabendo que há uma transformação, uma orientação astrológica natural que toda a humanidade seguiu em outras civilizações, muito antes de existir este mundo da forma que existe. Alguns até criam nomes nessas civilizações astrológicas, né, que cometeram, provavelmente, certamente cometeram alguma queda. Me faz lembrar, doutor Carlos, me corrige aqui, exilados de capela, parece que é um assunto que mais ou menos contém este sentido. Você já ouviu falar sobre os exilados de capela? Aqueles ciclos de evolução, que quando o ser humano vai atingir um determinado grau, há um grupo de uns tantos que resolve descer e é submetido a novas provações e experimentações, uma coisa assim. É um livro da linha kardecista, que fala do processo evolutivo num outro plano, num outro planeta, e aí os retardatários, os caídos, né, são transferidos para o nosso sistema. É uma coisa assim, uma forma de explicar uma criação que é de evolução e ter um retrocesso, uma involução. Isto fecha um sentido que o racional está nos dando aqui. Se nós olharmos direitinho, este mundo não existe. E ele fala isso explicitamente, não é uma análise minha, mas cada um pode fazer essa análise. Este mundo não existe, não é real, porque é provisório, no sentido que ele fala, não é mesmo? E nós escolhemos as categorias e as fases que nós passamos. Então, se nós existíamos numa civilização, numa forma de civilização que nem temos, imemoriais os tempos, que tínhamos na palma das mãos, escrito, a nossa instrução astrológica, como é que depois o racional superior vem dizer que nós fomos, ou veio, dentro dessa evolução, passando para a fase da pedra, e depois da fase da pedra é que vem a instrução do desenvolvimento do pensamento e da imaginação, que é o que nós estamos no desenvolvimento atual, que é o artifício, que não é a instrução astrológica. Não sei se estou me fazendo entender para as pessoas que ainda não conhecem devidamente a cultura racional. Mas para quem já conhece um pouquinho, tem uma noção, nós tínhamos a instrução astrológica. E por que ficamos sem essa instrução? Porque resolvemos por conta própria, mais uma vez, desobedecer a aquilo que era determinado pela natureza. E aí a humanidade se sujeitou, como a semelhança desses exilados de capela, né, como se diz na linha kardecista. Tem um paralelo no Obras-Primas também, citações que vem no contexto. Convém, Quer dizer, a humanidade escolhe o seu destino e se submete a condições cada vez menores dentro da condição material. Então, este sentido de habitantes da pedra não quer dizer necessariamente que os habitantes eram pedras, mas estariam vivendo em locas de pedra, ou uma forma mais rudimentar possível. Mas por que ficaram nessa forma rudimentar se tinham o caminho na palma da mão? Então houve uma desobediência dessas civilizações que a ciência não pode ter essa revelação, mas as linhas teosóficas ou gnoses, kardecismo mesmo, elas apontam porque o mundo espiritual nos acompanha e ele vê a nossa avanço e o nosso retrocesso.
Então, esses habitantes do mundo espiritual, do mundo astral, dão de uma forma intuitiva no pensamento da gente essa coisa como os exilados de capela, e que o racional superior entra em acordo, mostrando que o ser humano se submete às condições que ele está porque ele quis, e não porque Deus quis. Esse aqui é o fator também muito importante chamar a atenção. Daí ver a lapidação. E onde está Deus verdadeiro, que tanto sofrimento existe no mundo e tanta morte e todas essas transformações? O verdadeiro Deus está aguardando que cada um passe a se conhecer e saiba que há um limite para a liberdade que ele deu a todos. Quando compreendermos que a liberdade que ele deu a todos tem limite e pudermos agir dentro do limite, a humanidade estará livre de si própria, estará livre de tudo, porque é filha de Deus. E um filho de Deus não pode sofrer. Um filho de Deus não tem que morrer. Um filho de Deus é eterno. Um filho de Deus não tem como sofrer, porque é Deus também. E por que estamos nessa condição ridícula de habitar na pedra, de ter que sair da pedra? E me ocorreu agora, doutor Carlos, me permita uma pergunta. Tem pedras que não deixaram de ser pedras. Parece que a Pedra da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, é um desses habitantes, por acaso? Seria? Tudo indica que sim. Tem base, tem lógica para se falar isso, né? Então, apontando, nesse sentido do que o racional fala, dessa fase da evolução cósmica, que o ser humano, a humanidade, passou numa fase de pedra, de habitantes da pedra, nós temos pedras aqui que ainda estão na forma humana, na forma de animais, na forma de vegetais. Algo aconteceu na natureza naquela época que nos trouxe, trouxe a evolução cósmica para esse nível de percepção densa, material, a semelhança do que é falado nos exilados de capela. Então é muito interessante que as pessoas saibam estudar o assunto e perceber, olha, o mundo está em constantes transformações. E perceber nisso a mão de Deus, a verdadeira mão de Deus. Porque se passamos do limite, rapidamente, quando estávamos no mundo racional, puros, limpos e perfeitos, e por conta própria criamos um mundo em que nos tornamos donos desta vida aparente, por isso a pergunta do dono do raciocínio, e depois disso desobedecemos uma segunda vez, é uma segunda queda. A primeira foi uma queda extraordinária, deixar de ser puro, limpo e perfeito para materializar em cima da água e da terra, e se juntar com a parte do chão que entrou em degenerações e deformações, daí a transformação cósmica, uma coisa muito grande, muito imensa. E depois ainda, com a instrução que a natureza deu a todos, que era o alfabeto astrológico, desobedecemos, e aí entramos num processo de instrução artificial. Porfírio, e é por causa da rebeldia, da teimosia e do abuso do livre-arbítrio é que estão aí teimando dessa maneira, quando abandonaram o alfabeto de astrologia. E assim se deu na época do alfabeto de cima. Os que respeitaram e obedeceram subiram para o mundo racional. Os que desrespeitaram e não quiseram saber, aí estão penando até hoje. Os culpados, que não são culpados, e sim são hereditários dos primitivos que deixaram essa herança para todos. O alfabeto da matéria, o alfabeto artificial. Então, foi teimosia e rebeldia que deixou o alfabeto que estava na mão. E os primitivos que desobedeceram. E as novas gerações, como o racional diz, na 19º degrau, ele fala das novas gerações, novas criações, e que essas novas gerações pegaram os resquícios dos antigos atrasadões da época de astrologia e que para implantar esse sistema, e tinha que pegar mesmo, porque foi a única maneira de tirar o leite das pedras, literalmente. Porque se não fosse tirado o leite das pedras com o artifício, como foi feito através da lapidação, por isso o termo lapidação, lapidar uma pedra pela imaginação e pelo pensamento, é o sentido da lapidação e do sofrimento, porque nós abusamos, a humanidade que aqui ficou e não aqui voltou. Aqui voltou é uma. A semelhança da figuração que está em Exilados de Capela, tem aqueles que não descem, tem os que desceram, mais ainda. E somos nós que estamos aqui nessa vida de sofrimento. Mas o racional superior, o verdadeiro Deus, prova e comprova o amor que ele tem por esta humanidade. Sabe por quê? Porque
a forma de retornar daqueles que desobedeceram ao alfabeto de astrologia seria pela via de transformações do irracional. Não teria nenhuma outra chance. E aí houve como que um tratado cósmico ou extracósmico, que o mundo racional, vendo aqueles que extintos ficaram na fase dessas pedras, tinham que ser tirados de lá. Aonde vem o amor da divina providência por aqueles que podem e querem se recuperar. Então foi necessário alguns milhões de milênios de imaginação e pensamento para chegarmos dentro desses ciclos, fases imemoráveis, né, que não dá nem para contar, de recuperação, e chegar ao terceiro milênio para saber disso tudo e saber que é a última chance da vida da matéria e não tem mais ciclos de subir ou descer. Agora ou sobe ou vai para baixo mesmo sem nenhuma outra chance. Então o artifício, em final de contas, foi uma chance que o mundo racional deu ao ser humano que estava numa condição sem instrução, porque ele fala da fase sem instrução, para depois entrar a fase do primeiro milênio, que é a imaginação, desenvolvendo, e depois o pensamento. E entram esses ciclos dessas 21 fases de lapidação e sofrimento em que o ser humano, na vida material, pós-astrologia, é mais ou menos uma análise em que a gente percebe que o mundo racional, o racional superior, vem provar que o amor dele por esta humanidade, que se deixou perder nas pedras, ele pode recuperar e é o verdadeiro Deus. E tem poder para isso. E o livro Universo em Desencanto, no terceiro ciclo de recuperação da humanidade, em consagração do primeiro e segundo milênios, completando tudo e completando todos, e essa verdadeira história a que o ser humano estava submetido. Então está na hora da gente se conhecer, conhecer o nosso planeta, conhecer a nossa vida e o verdadeiro dono da vida, que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que pela leitura desta cultura racional vai desenvolver e saber que não fez bobagem nenhuma não. Tudo que foi feito, fez no sentido de se apurar, de viver, porque a eternidade, a percepção da eternidade está nesse desenvolvimento racional. Hoje a humanidade está sendo glorificada pelo conhecimento, está sendo libertada pelo conhecimento, mas precisou lapidar e sofrer muito para sair, através dessa lapidação, como uma pedra preciosa, uma gema, uma verdadeira gema que a criação divina veio tirar das pedras. E por que foram parar nas pedras? Não porque Deus quis, foi pelo abuso da liberdade. E quem abusou da liberdade caiu. E quem quer se recuperar obedece. Aí estão as badaladas do astral superior. Cultura Racional, livro Universo e Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Você gostou? Dá um like. Muito obrigado. Salve.